nada derivado da uva, ele ia restringir algo que trazia prazer para ele. Então aquilo que trazia prazer para ele, Deus falava, não, enquanto você estiver em consagração comigo, nada de prazer, eu serei o seu prazer. A gente canta aqui em espírito e em verdade, irmãos. A gente louva aqui o Senhor dizendo, meu prazer é estar na casa de Deus. Então quando o crente está com voto com Deus, ele sente prazer em Deus, ele sente prazer nas coisas de Deus. Agora, quando um crente ele deixa de querer ou não fazer voto com Deus, ele vai se enfraquecendo e se enfraquecendo. Deixa o número 6 marcado e abra em Eclesiastes 5, a sua Bíblia Sagrada. Tem glória a Deus aí ou não? Faça voto com Deus. Crente vive pela fé, amém? E o que aumenta a nossa fé, claro, ouvir a palavra de Deus, mas os votos, irmãos, eles nos ajudam muito a aumentar a nossa fé. Muito mesmo. O livro é o livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Salmos, Provérbios, Eclesiastes 5. Diz assim a palavra de Deus. Então Nazireu não bebia o vinho, porque o prazer dele era quem? O próprio Deus. O seu prazer é o Senhor? Meu prazer é o Senhor, irmãos. O nosso prazer está diante de Deus. Eu não preciso me drogar para eu ficar feliz. Eu não preciso beber para eu ficar feliz. Eu não preciso de nada disso. Por quê? Porque o meu prazer está em Deus. Ele é a fonte da nossa alegria. Ergue a sua mão direita aos céus, você que está triste aí, baqueado. Diga, o Senhor é a fonte da minha alegria. Ele tem que ser, irmãos. Ele tem que ser. Ou você só vai ser feliz se você tiver dinheiro. Ou você vai ser só feliz quando tiver tudo dando 100% certo para a tua vida. Não, amados. Se o Senhor for a fonte da tua alegria, você vai ter forças. Você vai tirar forças de onde você nem imagina, você vai conseguir tirar. Mas voto. O Nazireu, ele fazia esse voto com Deus. Não era para qualquer um, não, irmãos. E às vezes, é igual a pastora, às vezes ela quer fazer voto com Deus, ela chega assim, meu bem, eu fiz um voto com Deus aí, eu quero pôr você nesse voto comigo aí. Eu já vi história assim de uma mulher chegar para o pastor e dizer assim, pastor, eu estou brigando com meu marido direto. Ele, por que, minha irmã, você está brigando? Seu marido é tão mau. Porque eu faço voto com Deus e ele não paga. Mas eu falo, quem fez o voto? Mas foi você ou foi seu marido? É para nós dois o voto, pastor. É nós dois o voto. Mas você combinou com ele antes? Não, pastor, mas eu sei que a gente vai ser abençoado. Então combina com ele antes, para vocês dois fazerem o mesmo propósito. O voto é poderoso, irmãos. Amém? O voto é poderoso. Se você fizer qualquer tipo de voto diante de Deus, tem muito poder isso. Porque isso vai te aproximar diante de Deus. Eu conversava com uma pessoa aqui da igreja. Deus me mostrava orando por essa pessoa e Deus me deu assim, em visão mesmo, essa pessoa. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, Deus quer um sacrifício de louvor seu. E aí ele já fez assim. É, pastor. E o que é? E eu falei para ele, é isso. Eu só não sei com quanto tempo você vai render esse sacrifício de louvor para Deus. E ele fez assim. Amém, pastor. No voto a Deus não tem prazer para nós, irmãos. Mas lá na frente tem prazer, você pode ter certeza disso. Vocês conhecem a Bíblia Sagrada. O que semeia em lágrimas voltará com seus feixes. Alegres. Eu creio no poder do voto, e você? Eu creio nisso. Eclesiastes 5. Versículo 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus,
Porque Deus estás nos céus e tu na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias, palavras sem sabedoria. Versículo 4, repete comigo. Quando a Deus fizeres algum voto, presta atenção aqui. Qual que é o propósito do voto? Podem dizer. Nos aproximar de Deus, irmãos. Esse é o propósito de qualquer voto. O propósito do voto não é tão somente assim nós barganharmos nada com Deus. Eu chego a Deus, eu faço um voto, por isso o Senhor faça isso. O primeiro objetivo de qualquer voto que você faça com Deus é você dizer assim: Deus, eu reconheço que eu preciso me aproximar do Senhor. E para eu me aproximar do Senhor, não vou dizer você fazer um voto de Nazireu. O voto de Nazireu era o voto mais extremo. Quem compreende, diga assim seja. Era o mais extremo, era o voto do Nazireu. Havia outros votos. Mas o voto do Nazireu, por exemplo, Deus vai exigir, não vou beber vinho. Que para eles era o mesmo assim, vocês não terão prazer carnal, vocês terão prazer na minha companhia, na minha presença. E eles faziam por determinados dias, e no caso do voto dos nazireus, no mínimo 30 dias. Diga: o voto me aproxima de Deus. O voto. Deus, essa semana eu vou ler um capítulo todo da Bíblia, um voto. Deus, vou acordar na madrugada, 3 da manhã, tantos dias, é um voto. Deus, olha, pastor, eu gosto de assistir futebol, faz um voto, 30 dias, um mês, não sei, faz um voto. Sacrifícios de louvor a Deus. Eu gosto disso, eu gosto de comer farinha com jabá, pastor, e feijão. Faz um voto. Fala: Deus, domingo não tem macarronada e nem frango assado. Estou dando exemplos aqui, votos que têm que ser feitos. Porque se o crente não fizer voto, quem que vai fazer? Você acha que é um macumbeiro que vai fazer um voto com Deus? Eu comecei, antes de ministrar a palavra, dizendo à igreja: o diabo não faz isso aqui não, igreja. Não faz. Ele quer derrubar você. Ele quer me derrubar. Mas se a gente estiver diante de Deus e falando assim para Deus: Deus, eu sou falho, eu sou um pecador, mas eu quero me aproximar de Ti, Senhor. E é por isso que eu quero firmar esse voto contigo. Votos. Eu não sei quando foi o último tempo que você fez um voto a Deus. Quando você espontaneamente disse: Deus, eu quero falar com o Senhor, e o que eu quero dizer para o Senhor é isso aqui. Eu quero fazer um voto contigo. E Deus vai olhar para você assim, vai só ouvir o que você vai dizer. Qual é o voto que você vai propor para Ele? Porque o objetivo de qualquer tipo de voto é aproximar o homem e a mulher de Deus. Diga assim: todos os votos feitos diante de Deus têm como objetivo me aproximar de Deus. Eu quero estar perto de Deus, e você? Então você fala: Deus, o que eu tenho que fazer para me achegar mais ao Senhor? O Senhor está respondendo você. Porque não adianta, amados, nos reunirmos como igreja e eu ficar tão longe de Deus, tão longe de Deus, tão longe de Deus, e me achegar na casa de Deus achando que quando eu abrir minha boca o fogo vai descer sobre a minha vida. A gente tem que estar perto de Deus. Porque se eu estiver perto de Deus, quando o culto começar, o Espírito Santo vem, me abraça e me leva para a glória, para o Santíssimo diante do Senhor. Faz voto? Às vezes as pessoas elas acham assim, né? Deus, ele merece o melhor, aí a pessoa pensa na oferta dela. Não, Deus, o seu voto ele é importante para você. Para os nazireus, não beber, não cortar o cabelo, nem raspar a barba e não tocar em defuntos. Eclesiastes 5:4. Repete comigo: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Então o voto nos aproxima de Deus. Amém? Eu vou ler uma história bem conhecida dos amados. O livro de Juízes, capítulo de número 13. Abram lá. Vamos ler aqui um exemplo de um nazireu que Deus deu direcionamento para ele fazer um voto, para a família dele fazer voto.
Juízes 13. O livro de Juízes, capítulo de número 13. Versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá. Qual era o nome dele? Cuja mulher e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, repete comigo, disse o Senhor, eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora só ouça, amados. O Senhor falando com ela, com a esposa de Manoá. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Sabe o que a esposa de Manoá está ouvindo? Os filisteus, eles esmagavam Israel. O inimigo esmagava Israel. O Senhor então vai ver uma mulher no campo, falando com Deus. Você pode ter certeza disso. Ah, meu Deus, me abençoa, meu Deus. Ah, Deus, eu quero tanto que o Senhor me abençoe. Até que vai chegar um dia em que ela vai para o campo e ela vai se deparar com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor vai falar com ela, mulher, até hoje você nunca conseguiu conceber, né? Estéril. Mas você vai conceber, você vai ter um filho. E a mulher ouvindo. E essa criança que vai nascer será um nazireu consagrado a Deus. Eu não quero chamar sua atenção ao fato de Sansão, que viria a nascer futuramente aqui, era um nazireu. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que o próprio Deus chega para essa mulher e diz assim, ó, a sua casa será uma casa de voto comigo. E assim a casa de todo crente. Uma casa de um crente onde não há nenhum tipo de voto, o diabo pinta o 7, o 14, o 21, o 28 e vai indo. Agora numa casa que tem um homem ou uma mulher de Deus com voto com Deus, Satanás bate em retirada dentro dela, irmãos. Que o diabo com todos os seus demônios bata em retirada da tua casa. Bata em retirada dos teus negócios, bata em retirada do teu casamento, bata em retirada da tua vida espiritual para a glória de Deus. Porque eu vou dizer aqui do altar, nós pastores somos pastores de votos com Deus. Eu posso estar morto, quebrado, morto. Se eu falar, Deus, eu tenho um voto com o Senhor, eu vou cumprir meu voto para com meu Deus. Sabe por quê? Porque o meu voto me aproxima de Deus. E se eu estiver perto de Deus, quem é o maluco para poder me tirar de perto dele? Então o Senhor, Ele fala para você nessa noite, no nome de Jesus, eu estou esperando o seu voto, eu estou esperando o seu posicionamento, eu estou esperando o seu voto, porque se você fizer o voto com Deus, meu irmão, o Senhor, Ele pega na tua mão e fala, agora você está perto de mim aqui, e eu quero ver o inimigo que vai te arrebatar das mãos do Senhor. Faça os seus votos com Deus, Ele vai abençoar a tua vida. Quem crê, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Eu creio no poder do voto com o Senhor. Eu acredito e eu sei que Ele responde esses votos. Tudo que o diabo mais quer é ver sua casa sem nenhum voto. Tudo que o inimigo mais deseja. Porque um lar onde não tem voto nenhum, sinaliza no mundo espiritual o seguinte: eu conheço um Deus tão poderoso, mas eu estou distante deste Deus poderoso e não faço nada para me aproximar dele. Jesus morreu na cruz, não morreu? Para fazer você andar por um novo e vivo caminho. Vamos melhorar isso, vocês são melhores do que isso aí, hein? Jesus morreu na cruz para fazer você andar por um novo e por um vivo caminho. Faz voto, pode aplaudir mesmo. Faz seu voto com Deus. Faz seu voto com Deus. E você vai orar, vai sair fogo da tua boca. E você vai falar com Deus, o teu coração vai incendiar pela presença do Espírito Santo. Oh, glória!
Faz voto. E não demora em cumprir ele, não. Faz. Quando o anjo do Senhor fala para a esposa de Manoá, você vai engravidar, já era um milagre, ela era estéril. E a criança que vai nascer do teu ventre, vai ser uma criança que já vai ser consagrada desde o ventre, e sua casa vai fazer esse voto. Ela ouviu. E ela vai agora falar com o marido dela. Vamos ler aqui para a gente concluir a história. Versículo de número 5. Pois eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse, repetem comigo, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo, de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Sansão. Aqui para Sansão, sim, como para João Batista, nazireus por toda a vida. Mas havia, por exemplo, Paulo, vou ler com vocês para você deixar como referência marcado na tua Bíblia, Deus está mandando, eu vou ler. Deixa Juízes aí marcado, eu só vou mostrar para vocês Atos 18, abra sua Bíblia Sagrada lá. Atos capítulo 18, eu vou ler um versículo lá. Atos 18. O voto não é propósito apenas do Antigo Testamento. O voto é um propósito do Novo Testamento. Amém? Vou ler com vocês. Não vou ler toda a história aqui para a mensagem não ir para o outro lado, mas eu quero ler com vocês um versículo aqui, eu quero ler. Encontraram Atos 18? Versículo 18. Final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ó. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, vendo em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter feito o quê? Raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Paulo fez um voto. Pastor, mas ele raspou a cabeça. Isso sinaliza para nós aqui na Bíblia Sagrada que ele havia encerrado o voto dele. Amém? Encerrado o voto. E aqui você poderá ler lá em Números 6, 18, que quando o nazireu ele entregava o voto dele para Deus, no caso dos nazireus não era beber nem bebida forte, porque o Senhor era o prazer deles. Eles deixavam o cabelo crescer, a cabeleira crescer, como um gesto de humildade perante a Deus. E quando eles cortavam o cabelo, irmãos, eles não saíam assim com os tuchos de cabelo mostrando para os outros, aqui eu fiz um voto. Eles tinham que queimar o cabelo diante de Deus. Números 6, 18. Junto com uma oferta pacífica, eles raspavam o cabelo diante de Deus, falando assim, Senhor, irmãos, imagine você, mulher, com a sua vasta cabeleira, raspando o cabelo. O meu está mais ou menos fácil, né? Tem que ter muita fé, tem ou não tem? E sair assim, Deus, o meu voto eu fiz, é esse. E sair, irmão? Paulo fez um voto. E o senhor era com Paulo ou não? Às vezes tem pessoas que falam, Deus, eu quero ser muito abençoado. Mas estão de marcha ré de direção a Deus, irmãos. Faz voto. E Deus vai fortalecer você. Faz voto e você vai ver fogo, glória. Faz voto, você vai louvar e você vai sentir o poder de Deus. Faz voto, você vai ler a Bíblia, o Espírito Santo vai pegar a sua cabeça e vai enfiar assim, ó. E você vai, navegar entre os versículos e o Espírito vai revelar para você o secreto e oculto. Voto. Nenhum voto é prazeroso, amados. Quando Deus dizia para eles, vocês não vão beber vinho, vocês vão raspar a cabeça no final do voto. Olha que coisa louca.
Vocês não vão tocar em cadáver. Pode ser o pai de vocês ou a mãe de vocês. Se vocês estiverem num voto, vocês não vão poder tocar. Era o voto. Deus ensinava a eles isso. E no mínimo era 30 dias. O voto ao mais extremo. Quem compreende, diga glória a Deus. Que era o voto de Nazireu. A mãe de Manoá, quando ela ouve da boca do anjo do Senhor, ela reproduz ao marido dela. Meu amor, o anjo do Senhor, ele apareceu para mim e ele disse que nós vamos ter um filho. E Manoá olhando assim. Porque naquela época, uma mulher que tinha pouco filho tinha 10, irmãos. Então era muito fácil ver a casa que não havia os filhos. E ela chega agora, irmão Fábio, pro marido dela e fala assim, eu vi, ele era um profeta. O rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. E ele falava comigo. E ele falava o que com você, mulher? Que nós vamos ter um filho. Mas que a nossa casa vai ser uma casa de voto com Deus. Quer um lar abençoado? Quantos querem um lar abençoado? Quer uma vida espiritual abençoada? Erga sua mão direita aos céus e diga, Espírito Santo, me ajude nas minhas fraquezas, para que o meu lar seja um lar de votos com Deus. Que o seu lar seja um lar de votos com Deus. Manoá, põe aqui o próximo versículo, Gabi, de Juízes 13. Juízes 13. Fica de pé no teu lugar. Versículo 8. Repetem comigo, igreja. Então Manoá orou ao Senhor. Amém. A mulher dele veio falar com ele, irmãos. Eu vi um profeta que parecia o rosto dele de anjo. Eu não perguntei de onde ele era, ele também nem me disse o nome dele. Mas eu senti Deus. E aí, Manoá, Deus, eu também quero isso aí. Eu também quero. E ele orou assim, olha a oração de Manoá. Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele acreditou, irmão. O anjo do Senhor não falou com ele. O anjo do Senhor falou com a mulher dele. A gente sabe que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é o próprio Cristo. Esse anjo do Senhor aqui que veio falar com ele aqui, ó, com a mulher dele. Agora ela foi falar com ele lá, olha. Ele, Deus, faz ele vir de novo aqui, porque eu quero aprender o propósito, eu quero entender como é que a gente vai criar esse menino que vai nascer. Versículo de número 9. O que está escrito, igreja? Diga, por quê? Porque Manoá entendeu que o lar dele seria um lar de votos com Deus. Converse com qualquer crente, irmão. Se você sentar numa mesa com um crente, o mais abençoado da mesa vai ser aquela pessoa que vive de votos com Deus. Eu dou minha cara para você bater se não for. Eu não digo só apenas que a gente fala às vezes abençoado materialmente, irmão. Não. Até porque prosperidade é ausência de necessidades. Amém? Votos. Se você sentar e a pessoa vai falar para você. Nossa, você é cheio de Deus. O homem é cheio de Deus. Você pode ter certeza, ele vive em voto com Deus. Você é tão próspero. Pode ter certeza, ele vive em votos com altares de Deus. O altar de Deus. Nossa, a tua casa tem paz. Ele vive em voto para que a casa dele tenha paz com Deus. Nossa, você conhece tanto da palavra. Vive de voto para poder viver isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É aquela velha história, já estamos para concluir aqui. Muitas pessoas querem viver o que poucos vivem, fazendo o que todo mundo faz, irmão. Então não está na hora da gente fazer o que poucos fazem, irmão, assim, ó, diante de Deus. Ou você fala, pastor, o pastor está falando aí, eu preciso fazer meus votos com Deus mesmo. Ou você vai deixar o diabo jogar dardos no seu ouvido assim, ó.
Eu sou ruim de jogar. Você já jogou dardo assim, Majoso? Assim? Nem aquele de brincadeira de criança, assim? Pum. Você jogar assim, eu posso jogar bem perto assim, bate, ai, cai. Pum. O diabo não faz isso não. O diabo pode estar longe quanto for. Ele pega o dardo dele assim, ó. Aí ele faz assim, ó, o inimigo, ó. Ele pega o dardo dele, aí tá apagadinho, aí ele faz assim, ó. Pega fogo. Aí o diabo faz assim, ó. E é e lá vai. E aí tem um monte de crente que o diabo, ele já acerta, mas aí tem crente que tira o capacete da salvação, irmão. Fala. Vai, aí o inimigo. Pum! É assim que o inimigo faz. Tá, pastor, mas eu faço o quê? Faz seu voto com Deus. O Salmos 91 não diz para nós que debaixo da sombra das asas do Senhor é o nosso abrigo, irmãos? Não é isso que diz lá? Que se nós habitarmos na sombra do Altíssimo, a gente encontra ali descanso, irmão. Manoá creu. Eu quero ver esse anjo do Senhor aí. Isso mostra para nós hoje de que a casa de Manoá e da esposa dele era uma casa de votos, que eles estavam dispostos a honrar os votos com Deus. Amém? Eu vou dizer pela minha casa, se você tiver coragem, você diga pela sua. A minha casa é uma casa de votos com Deus. Ela é uma casa de votos com Deus. Pastor, mas eu não tenho fé para fazer votos grandes. Faça pequenos, amados. Comece com pouco. Comece com coisa menor. Deus vai receber do mesmo modo, irmãos. Como é que o intercessores pelo mundo ficam 40 dias de consagração? Me expliquem. Como é que tem pastores, irmãos, que fazem propósitos e votos com Deus por um povo, por uma igreja, por uma cidade? Votos. O Senhor, Ele quer casas de votos, irmãos. Manoá falou, Senhor, vem de novo, porque eu entendi, minha casa vai ser uma casa de voto. Amém? Para a gente encerrar o texto aqui e orar por vocês. Versículo de número 10. Glória a Deus. Apressou-se, pois, a mulher e correndo, noticiou seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá, seguiu sua mulher e tendo chegado a um homem, lhe disse, és tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu, eu sou, glória a Deus. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. O anjo do Senhor, o próprio Deus, dizendo assim, Manoá, eu quero que a sua casa seja uma casa de voto. Simples assim. Aí Manoá, sim, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus. E aí vai acontecer o que você já sabe. No caso de Manoá, no período dos juízes, Israel era perseguido, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, eles eram abençoados e eles abandonavam a Deus. É toda a dinâmica do livro de Juízes. No tempo agora aqui de Manoá, 40 anos Israel nas mãos dos filisteus, eles sendo destruídos pela mão do inimigo. Os filisteus eram carne de pescoço para a nação de Israel. Quem compreende isso, diga assim seja. Agora Manoá, ele vai ouvir da boca de Deus. Se o seu lar for um lar de voto, Manoá, eu vou abençoar a sua vida. Manoá vai chegar diante do Senhor, diante do altar de Deus. Eu tenho que ler isso com vocês. Versículo de número 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, permite-nos deter-te e preparar-te um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor o oferecerás.
porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Versículo 18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. E sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu um anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E aqui nós vamos parar, amados. Sansão vai nascer. Diga glória a Deus por isso. Filho de uma mulher estéril. Se tornou um juiz em Israel. Durante todo o tempo que Sansão se manteve fiel ao voto que Deus esperava dele, ele foi abençoado. Eu não vou entrar no mérito aqui sobre pregar sobre Sansão hoje, não é o propósito. O propósito hoje é você entender, irmãos, que um crente que anda em voto com Deus, ele tem milagres para contar. Que um crente que anda em votos com Deus, ele sempre será mais abençoado do que o crente que não anda em voto com Deus. De que uma casa que tem votos com Deus será sempre mais abençoada do que um lar que não tem nenhum tipo de voto com Deus. Agora será a sua vez agora. Agora você vai chegar diante de Deus e você vai dizer: meu Deus, eu quero estar perto de Ti, Jesus. Eu quero estar juntinho do Senhor. Porque Deus é poderoso para remover essa esterilidade hoje. Eu quero estar pertinho do Senhor, meu Deus. Eu quero estar junto de Ti. Eu quero, Senhor. Não é ela que está dizendo, sou eu quem quero. Não é ele quem está dizendo, sou eu quem desejo, Senhor. Quando Manoá ouviu da boca da esposa dele, eu ouvi Deus falar comigo. Ele acreditou, irmãos. Ele não questionou em nada. Eu encerro a mensagem dizendo para você que está aqui nesse culto desta quarta-feira. As quartas-feiras é um culto especial para nós, porque nós buscamos nos achegar mais próximos de Deus, irmãos. Mais próximos de Deus. E Deus tem suas ferramentas para fazer nós nos achegarmos mais próximos dEle. E uma delas são os votos. Então medite no que o Senhor falou ao seu coração. Estou fraco, pastor, faça voto. Pastor, estou frio, faça voto. Pastor, não estou abençoado, faça voto. Pastor, eu estou mais para lá do que para cá, estou para lá de Marrakech, faz voto, vem para Jerusalém. Faz! E Deus vai abençoar você, eu não tenho dúvida nenhuma disso.